Afro-brasileira, evangélica, islâmica, católica, budista. Há no Brasil uma grande e importante diversidade de religiões. Isso é cultural e mais um traço de que o brasileiro está aberto a tudo. Mas será que está mesmo? Existem afirmações constantes de que a intolerância religiosa está sim e muito presente na sociedade brasileira. As pessoas vivenciam isso na prática e ela ocorre em diferenciadas esferas, tanto por parte das pessoas em relação a religiões diferentes das suas, quanto por parte das religiões em relação a pessoas diferentes dos padrões sociais impostos. E para falar sobre o assunto, convidamos um pastor inclusivo, o pastor Nicolete, famoso em suas redes sociais por tentar promover a inclusão em seus mais diversos ângulos. Olá, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Eu que estou feliz por poder participar de um quadro tão nobre, dessa envergadura e com esse propósito. Um prazer é nosso. Quem é o pastor Davi Nicolete? Eu sou descendente de uma família evangélica do sul do Brasil, sou natural do interior do estado do Paraná. Meu pai é gaúcho, minha mãe paranaense. Nasci em berço evangélico, cresci dentro de uma igreja evangélica. Aos 13 anos eu li a primeira vez toda a Bíblia e comecei a ministrar a palavra, a pregar, ainda muito criança, adolescente. Aos 13 anos? Aos 13 Nossa, anos. É notável. Realmente. Há uma decisão no meu coração assim, de ler a Bíblia, porque meu pai teve uma experiência muito grande com Deus. E aos 18 anos eu comecei a pastorear a primeira igreja no extremo oeste catarinense, numa cidade chamada São Miguel do Oeste, Santa Catarina. E daí por diante eu continuei o meu ministério. Até os 30 anos, dentro de uma instituição, uma igreja muito boa, tem uma história muito bonita, mas com muitas barreiras, muitos dogmas, muitos preconceitos. E aos 30 anos a gente iniciou, eu e a minha esposa, com mais 33 pessoas, a igreja Recomeçar, na cidade de Capinzal, Santa Catarina, e com o propósito de incluir pessoas, com essa ideia. E eu costumo dizer, Ana, que eu sobrevivi à igreja. Eu sobrevivi aos julgamentos da igreja na adolescência, na juventude, às imposições da igreja por amor a Cristo, porque eu entendo que Jesus é muito maior que a igreja. E quando o senhor decidiu fazer essa inclusão, inclusive do público LGBT, como foi que o seu público na sua igreja reagiu? Como foi que, o senhor já falou um pouco das outras religiões, da reação que elas tiveram, mas e o seu público? É que o povo segue um líder se ele compactua com seus ideais. Então, o público, a gente chama de família Recomeçar, ele está ali para abraçar as pessoas. Já a pessoa que não aceita essa inclusão de todos os públicos, ela não consegue continuar naquele ambiente. Porque considera, em determinados momentos, as pessoas consideram impura pessoas com outras ideologias ou situações semelhantes, né? A maior resistência que a gente pode ter não é dentro da Igreja Recomeçar, mas de outras igrejas evangélicas que, infelizmente, compram como que uma guerra de ideias, né? E as ideias são para ser expostas e não impostas. Então, o nosso público recebe muito bem todos os credos, todas as ideologias, abraça todas as pessoas. Elas reconhecem a verdadeira missão, como o senhor mencionou há pouco, a missão de Cristo. Elas veem Cristo como realmente um equalizador social. Elas conseguiram ter essa percepção através da sua igreja? Com certeza, porque realmente Jesus, ele é o maior exemplo. Ele é o nosso foco, o nosso alvo, caminhar com ele e semelhante a ele. E ele incluiu, ele nunca excluiu. Ele abraçou prostitutas, ele foi jantar na casa de Zaqueu, que era considerado um ladrão na época, e as pessoas chegaram na porta da casa de Zaqueu e falaram: você se hospeda com homens pecadores? E ele falou: olha, não preciso de médicos senão os doentes. Ele abraça as pessoas, ele inclui as pessoas. E o mais profundo, Ana, é que realmente a família Recomeçar em si comprou essa ideia. E isso me dá muita alegria. Mas é uma grande conquista, sem dúvida. Pastor, a exclusão social já nas religiões de modo geral, historicamente é um grande problema. Atualmente, como é ser excluído numa religião? Continua sendo um grande problema para a sociedade, para esse público diferente? Com certeza, porque primeiro que vai contra a missão de uma igreja cristã, né? Eu vou chamar assim, e de uma igreja independente, qual seja o seu foco, qual seja a sua base,
né? Excluir alguém não faz parte do propósito de qualquer religião, de qualquer igreja, mas sim incluir, né? Incluir. E isso ainda acontece. A gente percebe e recebe pessoas que foram excluídas, a gente percebe o conteúdo, a mensagem, o teor das mensagens de determinadas religiões que excluem, porém, acima de tudo isso, nós precisamos ter a maturidade de lidar também com as diferenças de exclusão religiosa. Ou seja, quando uma religião está excluindo alguém, eu preciso amar essas pessoas que estão lá dentro dessa religião, essas pessoas que estão fazendo isso, para que não se torne algo semelhante. Eu não replicar através dos neurônios espelho, aquilo que a gente foca, a gente acaba replicando. Então, eu não posso replicar uma exclusão porque alguém exclui. Mas existe exclusão, lamentavelmente ainda existe. Eu não sei se um dia, Ana, a gente chegará a eliminar isso, mas pelo menos eu parabenizo a sua atitude, a atitude de pessoas como você que compram essa ideia de levar uma mensagem aberta que inclui as pessoas, que abraça as pessoas. E no caso, historicamente, o Brasil é um país católico. Fomos catequizados pelos jesuítas, nossa coroa é católica. Atualmente, como tem sido a recepção de tanta diversidade nesse contexto? As pessoas estão aceitando? Como tem sido o cenário vivenciado por vocês? Ana, o que eu percebo hoje como pastor, como um líder, é que as pessoas estão cansadas da religião. As pessoas querem Deus, mas elas cansaram dos julgamentos que a religião emite, elas cansaram das imposições que a religião emite. O país realmente é um país que tem uma base inicial católica, foi evangelizado pelos jesuítas, tem toda essa história, mas eu assim tenho que agradecer a Deus porque tem se levantado diversos remanescentes que olham Deus acima da religião, que olham Deus acima de uma placa. E eu acabo de gravar vídeos para as redes sociais e colocar uma igreja sem paredes o tema, ou seja, a ideia de uma igreja que vive além das paredes. A missão da igreja está além da placa, está além do catolicismo, está além do evangélico, está além da Recomeçar, está além do umbandista, está além de tudo. A missão em si da igreja vai muito além das paredes. Eu não estou falando só de paredes físicas de tijolos, paredes de entendimento. Você pode ver que quando ocorreu o Holocausto, antes de ocorrer o Holocausto, começou a se queimar os livros, né? Depois de queimar livros, começaram a queimar pessoas. Então, queimar livros fala de queimar ideias. Isso é um abuso à liberdade de pensar. Então, eu me sinto num Brasil muito legal. E não só o Brasil, como nosso ministério tem atingido a África, a Europa, e eu vejo muita gente sedenta. Não importa se a origem dela é católica, evangélica ou qualquer outra. As pessoas estão descobrindo que Deus é maior que a religião. Eu acho isso a maior descoberta que a gente pode ter. Eu preciso ter uma identidade, ter até um local, ter uma igreja, mas aquilo não é Deus. Deus é muito maior que isso. E como o seu público costuma tratar as outras religiões? Ele costuma ser inclusivo, principalmente a religião afro-brasileira, né? E também outras mais exóticas, como o islamismo, o budismo. É um público também inclusivo, como o seu? Inclusivo. Nós temos percebido isso na prática, essa inclusão, e até quando chega uma pessoa que é de outra religião, a gente tem o interesse de ouvi-la, porque eu acho que o maior problema, só emite julgamento quem não ouve de fato, porque quem ouve de fato consegue entender e respeitar. Então a gente procura ouvir e a própria comunidade em si, a própria igreja Recomeçar, tem o interesse de ouvir, abraçar a pessoa. Porque eu não posso chegar aqui e jogar um monte de informações que eu creio sem ouvir primeiro as suas crenças, certo? Então acho que até a forma, vamos olhar assim, a forma de determinadas igrejas tentarem evangelizar sem ouvir, ela não traz êxito nem para o propósito para o qual a própria igreja está querendo. Então, a gente inclui, nós temos visita de diversas outras pessoas de outras religiões e essas pessoas se sentem acolhidas. Né? E a comunidade Recomeçar, a família Recomeçar, tem trazido muita alegria, porque ela tem abraçado realmente as pessoas. A gente é inclusivo, é um propósito da gente, é uma missão nossa realmente incluir pessoas. Sim, a igreja ela tem um papel histórico de atrelante social e de inclusão, ela não pode fugir dessa vertente. Mas e a sua religião? Ela é estereotipada? Ela costuma ser estereotipada por outras religiões ou até pelas
no caso, como o senhor falou, existe mais problema entre as igrejas da sua própria religião? Em determinados momentos, Ana, eu tenho vergonha, eu vou colocar assim, vergonha da minha classe pastoral no Brasil. Por quê? Não que eu estou omitindo minha fé e meus princípios cristãos, de forma nenhuma, mas foi comprada uma guerra, certo? Aliás, a religião tem matado muitas pessoas. Sem dúvida. Né? Tem matado ao longo da história... Tanto quanto as guerras, Quanto né? as guerras. Porque a maioria das guerras tem uma influência religiosa, se a gente for estudar historicamente, né? E quando a gente olha, e eu vejo assim, a maior barreira realmente nas redes sociais, nos vídeos e tal, é com pessoas evangélicas, né? Que acham assim, poxa, um pastor está falando que Jesus açoitou os religiosos no templo porque estavam roubando e abraçou os pecadores. E aí eu falo o seguinte, e agora a igreja evangélica, ou na sua maioria, está abraçando religiosos corruptos, viciados em julgamento e afastando pessoas simples que precisam ser abraçadas e ajudadas. Então a nossa, digamos assim, o nosso maior, os maiores perseguidores, vamos dizer, se existe, que eu não considero, porque toda crítica eu gosto, eu acho que é boa, deixa as pessoas baterem, porque quanto mais foca, mais cresce. Então deixa as pessoas baterem. Mas a maior embate tem sido dentro de algumas igrejas evangélicas mais fechadas, que acham que a gente está errado. E é muito difícil dizer que alguém está errado. Muitos valores que precisam ser levados em consideração para emitir juízo de valor em cima de um propósito e de uma missão. Então a gente não tem sido barrado, por exemplo, nas mídias, na sociedade, nos colégios, nas universidades, dentro de grandes e pequenas empresas, no meio de muitas denominações, de muitas religiões, a gente tem sido muito bem aceito. Até porque, Ana, eu acredito muito numa lei, que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então, o grau de rejeição, de barreira que a gente tem tido, tem sido muito pequena. Eu tenho encontrado muitas portas abertas, inclusive uma é aqui, para poder falar dessa ideia, poder receber o seu convite. Porque é uma ideia realmente sensacional, você visualizar a religião como sendo... como tendo o verdadeiro papel dela, que é promover a inclusão, que é promover, como o senhor falou, valores, né, que são importantes para a sociedade, o amor, né, é muito mais importante do que você projetar uma religião que tenha por trás um pano de fundo de poder, né, que tenha outro tipo de interesse, que tenha um outro tipo de objetivo. Então é claro que esse canal vai estar aberto. Mas o que eu quero saber do senhor agora o senhor disse que encontrou abertura, né, de modo geral na sociedade, inclusive assim, mas a mídia de modo geral, ela tem as suas preferências ou ela também é eclética nesse sentido? Olha, eu também encontro na mídia muitas portas abertas, né? Há um despertar, Ana, e eu tenho, na minha opinião, que é Deus que está despertando muitas pessoas e muitos meios de comunicação para falar abertamente da grandeza desse amor de Deus de uma forma desmistificada da religiosidade. Então, eu tenho encontrado muitas portas abertas, onde a gente chega, rádio, TV, internet, as mídias, jornais, revistas, a gente tem encontrado, o povo está sedento, porque por trás daquela mídia, o que eu procuro sempre entender, existe uma pessoa. Existe uma mãe, um pai, existe um moço, uma moça que tem um desejo de que haja paz. De propagar isso. Então existe alguém por trás daquela marca, por trás daquela imponência, que, queira ou não, eu entendo que está sendo contagiado por essa vontade de levar Deus para as pessoas sem um rótulo religioso, sem barreiras. Então, hoje, se eu tivesse que te dar uma resposta específica, eu diria que as portas da mídia para nós estão super abertas. Eu não tenho encontrado resistência. E pastor, como a sua igreja especificamente tem influenciado na religião evangélica como um todo? Nós estamos aí acompanhando um fenômeno evangélico no Brasil. O senhor tem sido uma referência também na sua igreja? Sim, no caso da Recomeçar, até por eu ser o presidente e fundador, mas nas igrejas evangélicas a gente tem recebido muitos pastores que estão cansados, sabe? Estão cansados da religiosidade, que vê que é pregado nos palcos algo e não é vivido de fato, que é mais imposta a situação, né? E uma questão interessante, muitas pessoas que a gente tem recebido com o seguinte entendimento, é que a gente não muda ninguém. Pessoas não mudam ninguém. Ninguém consegue mudar ninguém. É comprovado pela neurociência. A pessoa só muda se ela entender, for amada, se ela entender que ela deve mudar. E, biblicamente, quem transforma, quem converte, não é pessoas, é o Espírito Santo. E a gente tem recebido muitas pessoas de igrejas evangélicas machucadas,
infelizmente, machucados, feridos, alguns até pensando em abandonar a fé, por causa dos escândalos, por causa da política, por causa dessa ideia realmente de julgamento de um Deus carrasco. As pessoas estão cansadas. Muitos jovens e adolescentes que não querem mais saber de igreja, mas de repente encontram na Recomeçar uma oportunidade de viver a vida deles na plenitude, de conhecer um Deus de amor, um Deus que é Pai, um Deus que não é um carrasco. Então, a gente tem sido uma influência. Em minha oração é que a gente continue influenciando pessoas, independente de onde elas estejam, dentro do público evangélico ou não, para encontrar verdadeiramente um Deus que é Pai, um Deus que é um Deus de amor, e que os seus princípios são seguidos não por imposição, mas por amor. Deus não quer ninguém obrigado. E as igrejas evangélicas têm tido um crescimento muito grande. Tem sido um boom, sem dúvida. Deu um boom, a música gospel, tantas coisas têm acontecido. Por trás disso, eu tenho uma preocupação. Eu tenho uma preocupação muito grande com a verdadeira essência do Evangelho de Cristo, com a verdadeira essência que é transmitido para essas pessoas, né? É bom porque é um crescimento, é um problema em detrimento do crescimento, então isso é um bom sinal. Porém, não deixa de ser um problema a falta de qualidade, a falta de entendimento profundo do que é Jesus. Porque a partir do momento que uma pessoa entra para uma determinada igreja evangélica, ela se denomina cristã, evangélica, e em determinados momentos você vê de uma hora para outra ela assumir como dono da verdade e da razão. Então isso também é melindroso, isso também é perigoso. E a gente tem procurado amar os nossos irmãos evangélicos, católicos, independente de quem for. E eu creio muito, certo, que esse crescimento evangélico no Brasil consiga ser acompanhado de um crescimento de maturidade cristã, de maturidade de cidadania até, sabe, de respeito e estar mais focado na minha transformação do que na transformação dos outros. Porque assim, a minha influência é aquela velha história, palavras convencem, exemplos arrastam. E no meio desse crescimento nós temos tido também, lamentavelmente, péssimos exemplos. Então ele é um crescimento um tanto desproporcional. Eu tenho, como pastor, como teólogo, eu tenho uma preocupação com o crescimento evangélico no Brasil e que Deus derrame do seu amor sobre todos, inclusive sobre as igrejas evangélicas, que possa entender de forma muito maior e abrangente o reino de Deus. Como teólogo, o senhor enxerga uma amplificação da função das religiões de modo geral, não só como atrelantes sociais, mas como um fator de orientação para a sociedade? O senhor é otimista ou é pessimista nesse sentido? Bom, em tudo eu sou otimista, mesmo que eu veja o risco. Existe um grande risco, porque inclusive, Ana, como teólogo eu vejo muitas pessoas cristãs, até líderes, que não conhecem nem sequer a Bíblia. Verdade. Há uma superficialidade, porque se conhecesse, não teria o comportamento que está tendo. É impossível uma pessoa que conhece a palavra de Deus com profundidade tomar atitudes como a gente tem visto que tem sido tomado. Então, as bases precisam ser refeitas para que o prédio não venha a cair. As bases precisam realmente ser reconstruídas com conhecimento, com profundidade, com maturidade e entender que a bandeira que eu defendo não é a bandeira da minha igreja, é a bandeira do reino de Deus. É muito maior. Sem dúvida. É muito mais inclusivo. Ok, pastor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Ana, estou à disposição, à sua disposição, à disposição das pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo. Minhas redes sociais, posso anunciar aqui? Sim, Grupo Recomeçar, a fanpage claro. lá no Facebook. Vai lá, curta, compartilhe nossos vídeos, nossas fotos. Sempre está, eu estou falando, eu e a minha esposa, que é a pastora Cris, e também PR_Nicolete é meu Instagram. E o nosso canal no YouTube é Grupo Recomeçar também. Muito obrigado pela oportunidade de falar e eu tenho essa vontade de continuar falando e minha oração é que Deus levante mais pessoas como você. Prazer certo? Nosso em recebê-lo mais pessoas aqui. Com esse foco de transmitir o amor de Deus e transmitir uma ideia muito maior para as pessoas. Muito obrigado, Ana. Ok, obrigada a você. E você aí de casa, dê um like, faça sua inscrição, acompanhe as nossas entrevistas. Nós dependemos de você para dar continuidade sobre o estudo do Brasil. Obrigada.